O que acontece quando o homem encara o poder, a morte e a própria mente? Poucos homens na história estiveram tão perto do caos como Lúcio Aneu Sêneca, filósofo, conselheiro de imperadores e, ao mesmo tempo, um homem cercado por conflitos, traições e a constante ameaça da morte. Em meio ao barulho, ao medo e à instabilidade, Sêneca aprendeu a não se perturbar com nada e desenvolveu algo raro, um domínio absoluto sobre si mesmo. Fica até o final do vídeo, pois hoje eu vou falar sobre uma das figuras mais conhecidas da história do estoicismo. Lúcio Aneu Sêneca nasceu no ano 4 a.C., na cidade de Córdoba, na Espanha. Mas ele não cresceu exatamente lá. Ainda jovem, ele foi levado para Roma, que na época era o centro do mundo. Era onde tudo acontecia: política, poder, influência. E isso já diz muito sobre o tipo de ambiente em que ele foi criado. O pai dele era um homem instruído, ligado à retórica. Então Sêneca, desde cedo, teve o contato com o estudo, discurso e formação intelectual. Não era um cara qualquer, mas ao mesmo tempo, a vida dele não foi simples. Ele teve problemas de saúde ainda jovem, passou por longos períodos doente, o que acabou afastando ele de uma vida mais ativa. E isso, de certa forma, empurrou ele para dentro, para a reflexão, para a observação, para entender a si mesmo. Durante a sua juventude em Roma, ele estudou filosofia, principalmente as correntes que buscavam algo mais prático, mais voltado para a vida real. Nada muito teórico, era mais sobre como viver, como lidar com o que a vida joga em você. E ali, no meio daquele ambiente político, cheio de disputa, ambição e instabilidade, Sêneca começou a formar aquilo que mais tarde ia definir quem ele era. Com o tempo, Sêneca começou a ganhar espaço em Roma. Ele era inteligente, sabia se comunicar bem, e isso naquele ambiente era uma arma poderosa. Ele foi subindo aos poucos, se destacando como orador, como pensador, até entrar de vez no meio político. Mas Roma não era um lugar simples, era um jogo constante de poder, influência e sobrevivência. Em determinado momento, ele acabou sendo exilado, acusado de envolvimento em escândalos da corte. Ficou anos longe de Roma, e aí você começa a ver um padrão na vida dele: proximidade com o poder, seguida de queda. Só que depois ele volta, e volta direto para o centro de tudo. Sêneca se torna tutor de um jovem, que mais tarde viria a ser imperador, Nero. No começo, a ideia era que Sêneca ajudasse a formar Nero, que ele fosse uma espécie de guia, alguém que trouxesse o equilíbrio e razão. E por um tempo isso até pareceu funcionar. Os primeiros anos do governo de Nero foram relativamente estáveis, muito por influência de Sêneca e de outros conselheiros. Mas esse equilíbrio não dura. Com o tempo, Nero vai se tornando cada vez mais instável, mais impulsivo, mais distante de qualquer tipo de controle. E Sêneca, que estava ali dentro, começa a viver uma tensão constante. Porque ele não era só um filósofo isolado escrevendo sobre a vida. Ele estava no meio do poder, no meio do caos. E é justamente aí que a filosofia dele ganha peso. O estoicismo que Sêneca defendia não era teórico, não era uma filosofia bonita no papel, era algo que precisava funcionar ali na prática, no meio de decisões difíceis, de medo e de pressão. O estoicismo, para ele, era sobre uma coisa central: entender o que está sob o seu controle e o que não está. Parece simples, mas não é, porque a maior parte das pessoas vive tentando controlar tudo. O que os outros pensam, o que acontece ao redor, o resultado das situações, e aí que vem a frustração. Sêneca vai numa direção oposta. Ele começa a defender que a única coisa que realmente está sob o nosso controle é a nossa mente, a forma como a gente interpreta as coisas, a forma como a gente reage. O resto é instável, é imprevisível, e quanto mais você tenta controlar isso, mais você se perde. Por isso ele fala tanto sobre tranquilidade, sobre manter a calma mesmo quando o mundo ao redor não colabora. Mas não é uma calma passiva, não é ignorar a realidade. É uma calma ativa, consciente. É você olhar para o caos e ainda assim não ser arrastado por ele. Outro ponto forte da filosofia dele é a relação com o tempo.
Sêneca batia muito nessa tecla de que a vida não é curta, é a gente que desperdiça grande parte dela. E isso aparece muito em uma das obras mais conhecidas dele, sobre a brevidade da vida. Neste livro aqui, o Sêneca não fala somente sobre a perda de tempo, mas como que as pessoas vivem ocupadas demais com coisas que no fundo não têm tanto valor real. Gente correndo atrás de status, acumulando bens, tentando provar alguma coisa para os outros, mas sem se perguntar, sem se questionar se aquilo realmente faz sentido para ela. Para Sêneca, muitas pessoas não possuem as coisas, é possuído por elas. Para Sêneca, muitas pessoas vivem dependentes do dinheiro, da aprovação, do conforto e acaba vivendo em função disso. E é aí que entra um ponto central: quanto mais coisas externas você precisa para viver bem, mais vulnerável você fica, porque tudo isso pode ser tirado de você a qualquer momento. Então, para ele, liberdade não era ter mais, era precisar de menos, era conseguir manter a mente firme, independente do que você tem ou deixa de ter. E tudo isso volta para a mesma ideia central: domínio interno. Não no sentido de você virar alguém frio, sem emoção, mas no sentido de você não ser escravo do que acontece, de não depender do mundo externo para estar em paz. E isso, vindo de alguém que vivia dentro do poder romano, cercado de instabilidade, tem um peso diferente. Mesmo vivendo no meio da elite romana, Sêneca era um crítico duro da sociedade em que ele estava inserido. Ele olhava para Roma, cheia de riqueza, poder, status, e via um problema: as pessoas estavam completamente perdidas. Para ele, a maioria vivia ocupada demais, tentando parecer alguma coisa, e esquecia de ser de fato alguma coisa. Era gente correndo atrás de reconhecimento, de cargos, de dinheiro, mas completamente vazia por dentro. E o ponto que ele mais batia era esse: as pessoas estavam vivendo de forma automática, sempre reagindo, sempre ocupadas, mas nunca conscientes, nunca parando para pensar: isso aqui faz sentido? Outra crítica forte dele era sobre a comparação. Roma era um ambiente onde todo mundo queria estar acima de alguém, mais rico, mais influente, mais respeitado, e isso criava um ciclo infinito, porque não importa o quanto você tem, sempre vai ter alguém com mais, então a pessoa nunca se sente o suficiente, nunca chega. Sêneca via isso como uma prisão, porque no fim das contas, a vida da pessoa deixa de ser dela e passa a ser guiada pelo olhar dos outros. Ele também criticava o apego exagerado ao conforto, a ideia de que a pessoa precisa estar sempre bem, sempre segura, sempre no controle. Para ele, isso enfraquece, porque a vida não é estável. Problemas e perdas vão acontecer, e quem nunca se preparou para isso, quebra fácil. Por isso, ele defendia uma coisa que até hoje parece estranha: se preparar para o desconforto, não fugir dele, mas encarar, entender, se acostumar, porque assim, quando a vida apertar de verdade, você não desmorona. No fundo, a crítica de Sêneca era simples, mas pesada. As pessoas estavam vivendo de um jeito que as tornavam dependentes de tudo, da opinião dos outros, do dinheiro, do status, do conforto, e quanto mais dependente você é, menos livre você se torna. A vida de Sêneca carrega uma complexidade interessante. Ele passou anos em volta ali do poder, aconselhando imperadores, acumulando influência e vivendo dentro ali da estrutura política de Roma, mas também sem necessariamente ser dominado por essa riqueza, por esse conforto, por esse luxo todo. Mas essa proximidade também trouxe um peso enorme, porque estar perto do poder significava estar perto de seus perigos. Durante o governo de Nero, Sêneca tentou equilibrar duas coisas difíceis: os seus princípios filosóficos e a realidade de estar dentro de um império comandado por alguém cada vez mais imprevisível. E essa relação acabou sendo questionada por muitos. Alguns diziam que Sêneca, mesmo defendendo uma vida guiada pela razão e pela virtude, havia acumulado riquezas e permanecido próximo de um governante conhecido por suas atitudes violentas. Era uma posição complicada, porque, ao mesmo tempo em que ele ensinava sobre controle, prudência e sabedoria, ele também precisava lidar com as próprias escolhas e com as consequências delas.
Com o passar dos anos, a relação entre Sêneca e Nero foi se desgastando. Ele percebeu que sua influência sobre o imperador estava diminuindo e decidiu se afastar da vida pública, mas o passado ainda o alcançaria. No ano 65 d.C., Sêneca foi acusado de participar de uma conspiração contra Nero. Mesmo sem provas claras sobre sua participação, o imperador ordenou sua morte. E seguindo aquilo que ele próprio havia ensinado durante toda a vida, Sêneca enfrentou o seu último momento, tentando manter a serenidade. Por ordem de Nero, Sêneca recebeu a sentença de tirar a própria vida. Naquela época, essa era uma forma de execução aplicada a alguns condenados romanos. Seguindo essa sentença, Sêneca escolheu cortar suas próprias veias, mas como a morte demorava a chegar, ele também tomou veneno e entrou em um banho quente, onde passou seus últimos momentos. Assim terminou a vida de Sêneca, um homem que passou a existência tentando compreender como controlar a própria mente e que, no fim, precisou colocar a própria filosofia à prova diante da morte. Mais de 2000 anos se passaram depois da morte de Sêneca, mas algumas das perguntas que ele fazia continuam extremamente atuais. O ser humano continua enfrentando os mesmos conflitos por dentro. As pessoas ainda buscam aprovação, ainda são afetadas pelo que os outros pensam, ainda gastam grande parte da vida tentando controlar coisas que nunca estiveram em suas mãos. A diferença é que hoje o caos não vem apenas dos impérios, das guerras ou da política. Ele está no excesso de informação, nas redes sociais, na comparação constante, na necessidade de estar sempre mostrando alguma coisa para os outros. E uma das maiores lições de Sêneca é justamente essa: você não controla tudo, você não controla o que acontece ao seu redor, você não controla as opiniões das pessoas, você não controla as mudanças da vida, você não controla as perdas e os acontecimentos inesperados. Mas existe uma coisa que continua sendo sua responsabilidade: a forma como você reage. Sêneca não defendia uma vida sem problemas, ele sabia que o sofrimento, perda e dificuldades fazem parte da existência humana. O que ele defendia era que o homem não deveria entregar o controle da própria mente para tudo aquilo que acontece fora dela. E talvez esse seja um dos maiores desafios do nosso tempo. Em uma época onde há uma disputa pela nossa atenção, onde qualquer acontecimento pode tirar nossa paz, aprender a permanecer firme se tornou uma verdadeira forma de liberdade. A história de Sêneca não é a história de um homem que nunca sofreu, é a história de alguém que tentou encontrar força dentro de si mesmo, enquanto enfrentava um mundo completamente instável. E a grande pergunta que fica é: e quando a vida te colocar diante de algo que você não pode controlar, você vai se abalar ou vai manter o controle de si mesmo? Pessoal, esse foi o último episódio da série que eu criei aqui do canal, chamada Grandes Homens da História. Esses 2 meses aí eu trouxe grandes personalidades, do passado, escritores, filósofos, e não é um fim definitivo, tá? Essa é como se fosse a primeira temporada, vamos dizer assim. Mais pra frente aí, no futuro, eu trago aí outras grandes personalidades aqui pra vocês. E espero também com uma edição melhor, com equipamentos melhor, com uma qualidade de áudio e vídeo melhor. Eu tô iniciando agora esse projeto aqui no YouTube, e eu faço tudo pelo celular, eu gravo, edito, e não é um celular top de linha não é um iPhone, não é um super celular aí da Samsung, é um celular simples, Os equipamentos meus são simples, O microfone, tudo são simples, apesar que esse microfone aqui, ele é meio chique, ele tem essa lapela, esse imã, mas é um microfone bem simples, porque depois que eu gravo, depois que eu termino a gravação, eu preciso tratar ele, porque quando eu ligo aqui o equalizador, fica com um pouco de eco, então eu preciso tratar esse áudio aí. E antes que você feche o vídeo, eu não vou pedir dinheiro para você, pode ficar tranquilo, eu tenho um certo pavor disso, eu tenho uma repulsa em relação a isso aí. A única coisa que eu te peço é que você curta o vídeo, se inscreva no canal. Fazendo isso aí já vai me ajudar demais. Por que eu tô falando isso, Porque se eu quiser continuar aí com essa série aqui do canal, eu preciso, ter equipamentos melhores, O meu canal, ele nem é monetizado ainda. Então, à medida que eu for crescendo aqui, se o canal vier a monetizar aí,
eu compro equipamentos melhores, né, para trazer aí bons conteúdos para vocês, beleza? E eu vou continuar com os vídeos normais, tá? Vídeos de opiniões, reflexões, 2 vezes por semana, segunda e quinta. Eu vou deixar aí na tela final depois aí a playlist, se você não assistiu os outros episódios dessa minissérie, para você poder assistir, tá bom? Eu comecei lá na Grécia Antiga, né, com o cinismo do Diógenes de Sinope. Depois eu entrei ali em Roma, né, no estoicismo do imperador Marco Aurélio. Depois eu cheguei ali nos escritores, nos grandes filósofos existencialistas do século XVIII, XIX, né. Fiz episódios aí sobre Nietzsche, Schopenhauer, Camus, Dostoiévski. Depois eu fiz também um episódio aí sobre Carl Jung. Carl Jung era um médico, né, mas era também um escritor e, na minha opinião, um filósofo também, né. E agora eu voltei aí no estoicismo, né, de Roma, e falei sobre Lúcio Aneu Sêneca. A playlist tá aqui no canto, ó, dá uma conferida se você não assistiu os outros episódios. E por hoje é isso, meus amigos. Valeu, fui!